Olá, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Este é o nosso Rezando a Palavra que chega para você. Muito obrigado pelas orações, inclusive comentários dizendo para o Fábio, obrigado por tua amizade, obrigado por essas mensagens, por cada comentário que me ajuda a rezar. Então, a você que tem se manifestado, deixado seus comentários, muito obrigado. E lembro que sempre é muito importante o seu comentário para ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal. Querido irmão, vamos então à palavra de hoje. Anote aí, Lucas capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Lucas capítulo 19, versículos do 11 ao 28. A narrativa bíblica que nós proclamamos hoje, ela está em plena consonância com o que foi proclamado no domingo. Na verdade, melhor dizendo, é a narrativa, segundo a versão de Lucas, para a parábola dos talentos, na versão de Mateus, que nós proclamamos no domingo passado. Então, Lucas capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de receber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Querido irmão, primeira coisa de nós entendermos, como falei inclusive alguns dias atrás, em relação a determinados textos bíblicos, cuidado para não utilizar esse texto para querer utilizar a justificativa da exploração social, de matar, do enriquecimento de alguns e justificar do empobrecimento de quem já é pobre. Não, este texto não está aqui querendo justificar ou que você pense em encontrar argumentos para continuar numa sociedade injusta e de pessoas que exploram os mais sofridos. Não se trata disso. E aí eu trago para você
uma reflexão interessante, muito bonita, que o Missal Cotidiano nos apresenta. É a voz da própria igreja. Não devemos iludir-nos com aquilo que somos e possuímos. Este é o caminho que o texto bíblico nos traz. Vamos lá. Não devemos iludir-nos com aquilo que somos e possuímos. Cruzar os braços ou preocupar-nos apenas com defender e conservar os dons recebidos. Por força da aceitação destes carismas, até dos mais simples, nasce para cada um dos fiéis o direito e o dever de exercitá-los para o bem dos homens e a edificação da igreja, dentro da igreja e do mundo, na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer, e ao mesmo tempo na comunhão com os irmãos em Cristo, vai nos dizer a Adigentes. E isso é importante de entendermos, pois o texto bíblico está falando exatamente dos dons. Conforme rezamos no domingo, como eu já disse, o texto quer falar exatamente dos dons que nos são confiados. Se os dons que nós recebemos, nós não colocarmos a serviço, se não multiplicarmos, de fato, aquilo que a gente acha que tem, nos será tirado. A parábola nos obriga a refletir também sobre outro aspecto humilhante e trágico da sociedade contemporânea: as estruturas e condicionamentos aceitos pelo egoísmo de poucos que impedem aos demais serem senhores da própria vida e desenvolverem a própria personalidade. Assim, olha que belo, o cristão é chamado a pôr em discussão e a opor-se a tudo o que impede o crescimento da pessoa, a afirmação de seus direitos, a valorização de seus talentos. O homem é chamado a dominar a terra, não os seus semelhantes, valendo-se de sua inteligência e liberdade para o bem de todos. Assim, o texto de hoje nos coloca exatamente diante dos dons que devem ser multiplicados e cuidados e, ao mesmo tempo, da autonomia que cada um deve ter na sua própria história para multiplicar aquilo que lhe é possível, para que, diante do que Deus lhe oferece, cada um se torne dono da sua própria história, dono de si no sentido positivo, fazendo o melhor uso dos dons, inclusive dos dons, quando falamos de toda a criação que Deus nos coloca à disposição para bem servirmos e assim mantermos a nossa dignidade e com os dons recebidos multiplicarmos o melhor, não só para nós, mas para os outros. Portanto, que nessa sociedade, muitas vezes com tantas opressões, que todos consigam ter os seus direitos garantidos, os seus dons respeitados e neste respeito que cada um multiplique aquilo que lhe foi confiado e o que há de melhor em cada um de nós. Muito obrigado por estar aqui, paz e bem para você e até amanhã, se Deus quiser.